Colossenses capítulo 1. A série de mensagens é a cruz de Cristo. Hoje o tema da nossa é o sangue na cruz e a reconciliação que esse sangue derramado lá na cruz do Calvário providenciou. O texto base é o capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses inteiro, mais os versículos do 13 até o 23, mais especificamente. Nós vamos ler para iniciar apenas um versículo, apenas o 20, mas nós vamos expor todo o conteúdo dos versículos 13 até o 23. Então você vai permanecer com a Bíblia aberta nesse texto aí. Amém, queridos? Podemos ler? Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Certo, queridos? Reconciliação. Essa palavra vai aparecer mais de uma vez durante essa nossa pregação de hoje. Ela vai se repetir por algumas vezes. Quando algo carece de reconciliação, é porque antes da reconciliação houve um cisma, houve uma briga, uma contenda, né? Uma separação. Um casal briga, faz as pazes, disse que reconciliaram-se, não é verdade? Numa empresa, dois sócios brigam, fazem as pazes e a empresa continua viva. Dizem que aqueles sócios, então, se reconciliaram. Dois amigos, por algum motivo, se desentendem. Quando a gente era criança, adolescente, até era muito comum, né? Entre os rapazes, entre as moças, né? Como é comum, tô de mal da fulana, né? O que aconteceu? A gente brigou, né? Estamos de mal, estamos de relações cortadas. E de repente você vê aquelas pessoas juntos novamente, nutrindo ali aqueles velhos laços de amizade. Imediatamente você entende, olha, se reconciliaram, né? Houve uma reconciliação. Quando a palavra de Deus fala nessa reconciliação, da mesma forma nós precisamos entender que alguma coisa existiu para que essa reconciliação fosse então necessária. E, além de necessária, que ela fosse verdadeira, que ela fosse verdade, porque ela aconteceu. Deus nos reconciliou com Ele. Amém, amados? Se houve uma reconciliação, ou se está havendo uma reconciliação, é porque em algum momento houve uma separação. Em algum momento houve briga. É claro que não tem ninguém brigando com Deus, porque não tem futuro, né? Ninguém briga com Deus. Mas algo aconteceu para que houvesse o cisma, houvesse uma rachadura, houvesse uma separação. E essa é a obra do Senhor Jesus. Reconciliar consigo mesmo o universo inteiro que sofreu o cisma, a separação provocada pelo pecado. E nós vamos encerrar então essa série de mensagens à cruz de Cristo, precisamente falando dessa reconciliação, porque segundo esse versículo 20 que a gente leu aí, foi o que o sangue derramado por Jesus naquela cruz providenciou. Ou seja, essa reconciliação. Amém? Para que essa reconciliação acontecesse, vamos ver em que estado nos encontrávamos. Olha o versículo 13. O versículo 13, então, vai dizer que Ele é Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Notem, amados, que há uma ação, digamos,
relativamente longa ou prolongada, ou de várias causas para surtir um devido efeito. Primeiro, ele nos libertou. O grande mal, ou um dos grandes males da humanidade, é ignorar o fato da necessidade dessa libertação. As pessoas simplesmente ignoram que estão presas e que carecem de ser libertas, libertadas. Mas não irresponsavelmente como alguém que invade uma senzala de escravos antigamente, corta as correntes de todo mundo, abre as portas e diz, pode ir embora, você está livre. Embora para onde? Imagine o cara que nasceu escravo. Não conhece nem o lado de fora daquela fazenda onde ele viveu anos. Para onde eu vou? Como é que eu vou fazer? Não sei, te vira, rapaz, já está melhor do que estar preso aí. Não é simples assim. Ele primeiro nos libertou do império das trevas e daí nos transportou para um outro lugar. Quando Paulo está usando essa argumentação, ele está se lembrando da retirada do povo hebreu lá do Egito, onde o povo é tirado do Egito para ser transportado para Canaã, da prisão do mundo, daquela terra hostil e pecaminosa, para uma terra prometida e maravilhosa, abençoada, que Deus havia prometido dar, e realmente deu. Deus prometeu que tiraria do Egito e tirou, prometeu que colocaria em Canaã e colocou. O que aconteceu nessa viagem, aí já é outra história, é coisa para outra pregação, mas Deus cumpriu com a sua promessa. O detalhe disso é que o povo estava no Egito, vivia cativo, clamava, sofria, trabalhava pesado, apanhava levando chibata no lombo, mas não entendia que estava preso. Tanto que, tão logo atravessou para o outro lado, sentiu saudade imediatamente da comida do Egito. O diá mesmo não teria saudade nunca, que eles tiveram saudade do alho, da cebola. Tiveram saudade do peixe também, esse tu ia gostar, né? Mas do alho e da cebola mesmo para você não ia fazer diferença, né? Não gosta nem de alho nem de cebola, para mim já era um problema, né? Ah, lá nós tínhamos pão, você trouxe a gente para esse deserto para a gente morrer de fome aqui. É mais ou menos o que pessoas dizem quando chegam na igreja. Eu já ouvi isso da boca de algum crente que diz, a minha vida estava tão sossegada. Eu vim para essa igreja e agora é só tribulação. Não me faltava nada, agora está faltando. Saudade do Egito. Saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Já. Ele nos libertou. E nos libertou de onde? De um império de trevas. Amados, entendam que quem está aprisionado, como nós estávamos, e aprisionados onde? Num império de trevas. Não sabe onde está e nem tem ideia de para onde vai. Quem está nas trevas não enxerga nada. É por isso que essa escuridão é agradável. É por isso que essa escuridão para eles é confortável e eles não querem sair de lá. Nem se empenham por sair de lá. E a maioria nem sabe que está lá. Daí a necessidade de uma ação externa. O Senhor então vai lá e as resgata. O Senhor vai lá e as arrebata. A Bíblia usa esse termo, o Senhor arrebatando essas almas, como quem literalmente arranca, como quem as toma das garras do diabo. A maioria dos pecadores, antes de serem resgatados por Jesus, não tinham a menor ideia de que estavam vivendo sob essas condições. Duro, né?
Porque não viam nada. Estavam presos sob densas trevas, escuridão total. O Senhor foi lá, nos arrancou de lá, nos libertou daquele império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz, para o reino de Deus. Amém, amados? Daí, verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que nos fez nascer sob essa condição foi a nossa condição de pecadores. Ninguém pediu para nascer lá. Mas ninguém teve a opção para escolher onde nascer. Ou alguém aqui escolheu onde nascer? Não, eu quero ser filho de fulano e de fulana, e eu quero nascer na cidade de União, eu quero ser piauiense. Antes de você nascer, você fez essa escolha? Eu não escolhi nascer em Brasília. Se eu pudesse escolher, eu tinha pedido para nascer em Goiânia, que eu acho uma cidadezinha mais legal. Eu não pedi para ser filho do seu Nicanor e da dona Nilzete. Eu simplesmente nasci lá. Essa é a condição na qual nascemos. Ninguém pede para nascer. Muito menos onde nascer. E menos ainda de quem nascer. Nós simplesmente nascemos. Nascemos naturalmente. Da barriga de uma mãe em algum lugar, em alguma família. Depois disso, é necessário que, ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus, o homem então nasça uma segunda vez. Agora não mais naturalmente, agora espiritualmente. E da mesma maneira que da outra vez ele dependeu da vontade de pessoas para nascer, nesse nascimento espiritual ele também vai depender de uma outra vontade para nascer. Agora a vontade de Deus. Por vontade de Deus, você nasceu uma segunda vez. Você nasceu espiritualmente. Amém, amados? Então, aí se deu a tua redenção, a remissão dos teus pecados. Somente possível de acontecer, sendo realizada por Jesus. Amém, meus amados? Os versículos do 15 até o 20... Ai, Saul, falávamos disso ontem, ó. Eu nem me lembrei desse detalhe. Os versículos do 15 até o 20 são um cântico, um hino. Paulo, quando escreve essa carta, tem esses versos aí do 15 até o 20, não como algo recitado, não como um texto qualquer, mas trata-se de um cântico, de um hino de exaltação de Deus, de apresentação da graça de Deus, da apresentação da nossa condição de pecadores e do presente que o Senhor nos deu por meio da redenção. Amém, amados? Aí, ó, se algum irmão conseguir colocar uma melodia nesse hino, tá aí um hino maravilhoso para ser cantado por nós. 100% exposição da palavra. Olha o que diz os versículos do 15 e o 16. Dizem assim, ó. Este é a imagem do Deus invisível. Ele ainda está falando de Jesus, tá bom? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amados, prestem atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Amém? Deus é impossível de ser concebido a olhos de carne. Moisés até que insistiu, tentou, Deus foi até bondoso. Não que Deus tenha tentado, que Deus não faz tentativas, mas aquilo que era possível mostrar para Moisés, mostrou e Moisés não viu nada. Ninguém pode ver a Deus. Se vê Deus, morre, é fulminado, é impossível, não tem como. O crer em Deus é onde desperta a nossa fé, e fé para crer nele é Ele mesmo que dá. É crer em algo perfeitamente, vamos dizer assim, absurdo.
Quando alguém que não creia em Deus, quando um ateu bater boca com você, deixa ele bater boca sozinho, não bata boca com ele. Quando ele te pedir provas da existência de Deus, você vai responder simplesmente para ele que não, amado, eu não tenho como te provar. É impossível que eu te prove que ele existe. Mas nós estamos na mesma condição. Eu nem provo que ele existe, nem você prova que ele não existe. Eu simplesmente creio. E eu não creio porque eu quero crer, eu creio porque ele me concedeu a graça de crer nele. Ainda que não tenha como vê-lo, é impossível vê-lo, não dá para tocá-lo, não dá para ouvi-lo como vocês estão ouvindo a minha voz. Mas nós cremos nele. Amém, amados? E a Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus como sendo a manifestação, a prova, a imagem desse Deus que é invisível. Tudo que de Deus se pode conhecer, você conhece por meio de Jesus. A natureza, o céu, o firmamento proclama a glória de Deus e as obras de suas mãos, mas as coisas criadas anunciam também o Criador, mas a maior expressão de Deus que nós poderíamos conhecer foi toda reunida em Jesus. Amém? Ele é Deus, Jesus é Deus. A expressão mais perfeita de Deus que nós podemos ter. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, todas mesmo. Quais? Nos céus e também sobre a terra. Onde mais? As visíveis e as invisíveis também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele. E também para ele. Paulo diz essa mesma coisa em Romanos 11:36 com outras palavras. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus é a fonte de tudo, ele é a origem de tudo, ele é o motivo de tudo. Tudo vem dele e tudo é para ele. Governantes pelo mundo afora, ao longo da história. Homens perversos, cruéis, que se achavam. Alguns endeusaram-se a si mesmos, como os imperadores romanos, por exemplo. Exigiam até a adoração do povo, quem não adorasse morria. Não, eu não vou te adorar não, porque eu adoro Deus. Que Deus, pai? Deus sou eu. Mal sabiam aqueles pobres infelizes que ali estavam porque Deus o colocara ali. Que a autoridade que sobre ele estava, o próprio Deus lhe tinha dado. E que involuntariamente, ainda que contra a sua vontade, mesmo sem saber, eles estavam a serviço de Deus, cumprindo juízos determinados por esse próprio Deus. Não existe absolutamente força nenhuma no universo que esteja descontrolada, fazendo o que bem quer, alheio a Deus. Dele provém tudo, tudo trabalha para ele, tudo obedece a ele, tudo está sujeito e submetido a ele. Amém, amados? Evidentemente, isso não tira as nossas responsabilidades, isso não anula as responsabilidades que nós temos com as escolhas que fazemos e com as coisas que praticamos. Não confundam as coisas. Não somos marionetes, mas o universo conspira a favor da vontade do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nada está fora de controle. Amém, amados? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo que está no plano espiritual ou no plano físico,
o céu, as estrelas, o sol, a lua, os astros, outras galáxias. Pouco importa, tudo foi criado por ele. Nessa terra também. Não há nada aqui que ele não tenha criado ou não tenha permitido que passasse a existir. Ainda, sejam essas coisas visíveis ou invisíveis. Ah, anjo, eu não creio em anjo. É a pena, eu creio. Pois prove que ele existe. Não provo, e nem estou preocupado em provar para você. Não dá para tirar uma foto dele, eu apenas creio que ele existe, que o Senhor o criou. Da mesma maneira, os demônios estão aí também. Do nosso lado, olhando para nós, doidos, caçando uma brechinha para poder nos atacar. Não fazem isso porque a misericórdia do Senhor não permite, mas estão aí. Pastor, prove, não posso provar. Eu creio, e a palavra dá testemunho disso. Pela fé é possível crer, sem a fé não vamos crer nunca. Crer na ciência é muito cômodo. É muito simples. Não precisa de fé. Fé é exatamente para crer no impossível. Amém? Versos 17 e 18, ainda nesse cântico. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus é a origem. Tudo começa nele. Todas as demais coisas, para passarem a existir, existem após ele. Ele é eterno. É por isso que ele assim se identifica no Evangelho de João, capítulo 8. Quando ele diz para aqueles religiosos que ele se identifica dessa maneira: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está se apresentando para aqueles religiosos como o mesmo Deus que aparece para Moisés naquela sarça que pega fogo, mas não queima, lá no Monte Horebe. É dessa maneira que Deus se identifica a Moisés. Moisés recebe toda aquela instrução da parte de Deus, mas na saída ele está preocupado em como se apresentar para Faraó. Afinal de contas, lá no Egito tem Deus que não se acaba nunca. Afinal de contas, qual é o Deus, em nome de qual Deus que eu vou falar com Faraó? Eu sou. Mas como eu sou? Eu sou não é nome de gente, não é nome de Deus. É uma apresentação do eterno. Ele não tem tempo. Ele existe desde sempre. Ele simplesmente existe, ele simplesmente é. Não é passado, não é futuro, é simplesmente eterno. A nossa concepção de eternidade, nós que estamos presos a esse tempo aqui, e tudo nosso é marcado por tempo, seja segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, século, milênio. Às vezes é complicado compreender essa questão de eternidade. Dá um trabalho, requer de nós um exercício mental tremendo. Mas assim Deus é eterno. E aqueles que com ele estão, eternamente com ele serão também. Amados, talvez esse seja um ponto de grande conflito no meio cristão. Quando a gente diz que ele é a cabeça da igreja, como está aí no versículo 18. Para que serve a cabeça, meu amado? Com a idade que nós temos aqui, eu tenho certeza que você já viu aí pela rua alguém sem um braço, sem uma perna. Você já viu gente faltando um lado inteiro. Mas eu garanto que você jamais vai ver uma pessoa andando por aí sem cabeça. Pode até faltar um pedaço dela, mas tem que ter um pedacinho ali com alguma coisa, senão não adianta que não vai. Sem cabeça não tem vida. Sem cabeça não tem direção. Sem cabeça não existe comando.
Quando a palavra diz que Jesus é cabeça da igreja, a palavra está dizendo que tudo quanto a igreja faz, tudo quanto a igreja é, tudo quanto a igreja prega, provém de Cristo. Tudo quanto a igreja realiza, tudo quanto se vê na igreja, tem origem nele. E daí, às vezes, a gente tem que se fazer a pergunta: isso que nós estamos fazendo, essa prática que nós estamos adotando, tem origem em Jesus? Jesus fez isso algum dia, está escrito em algum lugar que ele fez isso. Está escrito em algum lugar que ele mandou que nós fizéssemos isso. Tudo quanto ele fez, ele comissionou os seus discípulos para que fizessem também, para que chegasse até nós e nos achasse aqui hoje, imitando as obras daqueles primeiros, fazendo precisamente o que Cristo também fez. Só que sem precisar ser pregado na cruz como ele foi. Porque ele foi para a cruz exatamente para que eu e você não precisássemos ir. E nós vamos chegar a constatações tristes quando percebermos que, infelizmente, boa parte do que a igreja tem feito ao longo desses 2000 anos não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus fez, ou com o que ele mandou que fizesse. Nesse rol de coisas que os homens vão inventando, aqui e acolá inventam uma coisinha até boazinha, quebra um galho. Outra hora, umas que não fedem nem cheiram, são as coisas simplesmente inúteis, e outras completamente prejudiciais, malignas em essência, mas praticadas por camarada que se diz pastor, bispo, padre ou coisa parecida, usando na maioria das vezes sob pretexto um verso qualquer da Bíblia Sagrada, e passando adiante uma mensagem e determinações que o próprio Jesus Cristo nunca passou para ninguém. Quando Paulo está dizendo que ele é cabeça do corpo, que ele é cabeça da igreja, é preciso entender que nós, enquanto igreja, somos apenas aqueles membros que onde vão, façam o que fizerem, tudo quanto fizerem tem que estar sendo enviado, direcionado, comandado pela sua cabeça, que é Jesus. Amém, amados? Não temos hoje, nem nunca temos em época nenhuma, autorização, permissão para criar, inventar qualquer coisa, liturgia ou coisa parecida que não tenha origem na cabeça da igreja, no próprio Jesus. Amém? Dá para entender isso aí tranquilo? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio, nós já falamos, Paulo está apenas repetindo. O primogênito de entre os mortos, que morreram, mas que venceram a morte, ou seja, que derrotaram a morte, que largaram a morte no chinelo. Assim como ele venceu a morte, aqueles que nele estão a vencem também. É porque ele venceu que nós também podemos vencer. Mas só vencerão a morte aqueles que realmente estão nele. Amém, amados? Não dá, esse estar nele não serve para ser um estar só de boca. Abrir a boca e dizer, eu amo Jesus. Eu gosto de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu estou com Jesus. Será? Não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. Ele mesmo nos chama
Como é que nós começamos aqui? Ele nos libertou, ele realizou um resgate. Nós estávamos sob trevas que nós nem sabíamos para onde ir. Se ele não fosse lá nos arrancar, até lá nós estaríamos hoje ainda. Verso 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo, insistimos, vem dele, provém dele, está nele e é para ele. Ele criou, ele resgatou, ele sustenta e ele conserva, preserva pela eternidade. E somente ele, mais ninguém. O mistério da cruz propriamente dito. O versículo 20, que é o centro da nossa pregação de hoje. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Voltando ao assunto da reconciliação. O pecado do homem foi algo tão terrível que abalou o universo inteiro. A natureza, a terra, clama por justiça em virtude do pecado humano. Os animais sofrem por conta do nosso pecado. Cada animalzinho que a gente mata para comer, mate com pena, porque ele não foi feito para isso. Ele está morrendo e virando comida por causa do nosso pecado. Que coisa terrível, né? O que os bichinhos tinham a ver com isso? Qual foi o pecado que eles cometeram? Nenhum. Fomos nós. E sobrou até para eles. Na reconciliação plena, na eternidade, até essas coisas serão passadas. Como diz o profeta Isaías, o leão vai voltar a comer pasto igual o boi. O cordeirinho vai brincar junto com a ursa. Olha só. A criancinha de peito vai enfiar a mão num buraco e tirar uma cobra. E a cobra não vai morder. Uai, pastor, ainda vai ter esse negócio de cobra? Acredito que sim, amados. Quem sabe? Para quem não gosta, se dependesse da tia Vera, não ia ter perereca lá no céu. Ela morre de medo das bichinhas, do sapo. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aí entra, amados, o efeito desse sangue precioso derramado naquela cruz. Evento esse que fez mais um aniversário agora nessa semana. Agora é o domingo da ressurreição. Por uma hora dessa, mais ou menos, os discípulos estavam aterrorizados. O túmulo estava vazio, e agora? As mulheres disseram que até conversaram com o anjo. Maria disse que o viu. Rabone, és tu? Tu não morreu? Sim, morreu, mas ressuscitou. Venceu a morte. Amém, amados? Amém. A reconciliação começa dele mesmo. O Senhor, cheio de graça e de misericórdia, recebe nele a punição pelo nosso erro. O nome disso é graça. Eu, você, que merecíamos padecer tudo aquilo, sofrer aqueles horrores na cruz do Calvário, e ele, sem ter culpa nenhuma, é quem vai para lá no nosso lugar. Ele vai fazer essa justiça que para nós era impossível de ser feita. Amém, meus amados?
que pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas da terra, como as coisas do céu. Versos 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aqui há dois censos, um primeiro de um não-judeu, de um gentil, que não era contado como povo de Deus, e um outro censo, um censo mais amplo, de qualquer ser humano pecador, que não é contado entre os salvos, independente de quem seja, como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Preste atenção nesse verso 21. Vocês que outrora, entenda agora o outrora, antes, eram estranhos e inimigos no entendimento. Acompanhe esse raciocínio, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você entenda o tamanho do milagre realizado por Deus. A palavra está dizendo que você era estranho e você era inimigo. E evidentemente as suas obras não podiam ser boas, as obras eram malignas, eram obras más. Toda sorte de coisas que desagradam a Deus, que agradam a nossa carne, que satisfazem o nosso corpo, mas que afirmam essa inimizade contra Deus, era aquilo que nós amávamos praticar. Porque nós éramos aprisionados às trevas, aquelas das quais Ele nos libertou. Está no versículo 13 aí, lembra? Por onde nós começamos hoje. Essa era a situação. Verso 22. Agora, porém, olha só, meus amados. Outrora, estranhos e inimigos. Verso 22. Agora, porém, qual a situação? Vos reconciliou. Olha a reconciliação de novo. Isso é uma repetitividade de um termo para provocar em nós um entendimento pleno acerca de alguma coisa. Nós éramos inimigos de Deus. Não adiantava dizer de boca, não, pastor, toda a vida eu gostei de Deus. Gostava não, rapaz. Como é que você gosta de alguém e maltrata? Como é que você gosta de alguém e desobedece? Como é que você gosta de alguém e atropela, passa por cima? Que espécie de gostar é esse? O nosso empenho, jovens, para que você esteja conosco e a palavra de Deus trabalhe em teu coração vigorosamente, é para que você se liberte dessas coisas. Filhos não serem desobedientes a pais. Porque nós sabemos que lá na frente isso traz consequências terríveis. Maridos serem leais e fiéis às suas esposas. Esposas serem fiéis e leais a seus maridos. Discípulos serem fiéis e leais uns aos outros e a seus guias, a seus pastores, como sugere, ou como determina a palavra de Deus. Porque dessa lealdade vem bênçãos depois. Dessa deslealdade, dessa infidelidade, vem maldições depois. Outrora eram estranhos e inimigos, mas agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Aquele sofrimento, aquele padecimento do Senhor Jesus na cruz, foi para que essa reconciliação fosse possível. Tudo que ele padeceu naquela cruz, todas as dores que aquele corpo suportou, para que essa reconciliação fosse possível. Amém, meus amados? Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém, amados? Entendam que o Senhor mesmo está providenciando uma reconciliação
Ele foi que providenciou essa reconciliação. Se dependesse de nós, morreríamos apartados dele. Vocês precisam entender isso. A iniciativa não foi nossa, nós jamais iríamos atrás dele. Se ele não vem e nos resgata, nós não iríamos a ele nunca, porque nós não amamos, nós não queríamos. Nós gostávamos, era das presepadas, das marmotas que nós praticávamos, e que nos mantinha aprisionados sobre densas trevas e condenados ao inferno, igualzinho a gente nasceu. Independente de ouvir o evangelho, independente de proclamar decorados versículos bonitos, escrever no para-choque do carro, escrever na parede de casa, pouco importa, as nossas obras eram malignas. Não fosse o tratamento dele, não fosse a repreensão dele, não fosse o ensinamento da parte dele, nós continuaríamos na mesma situação. Ele padece naquele corpo, ele sofre aqueles horrores, para que essa reconciliação seja possível. Ele nos reconciliou com ele mesmo. Ele exige que nós estejamos diante dele, nos apresentemos diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas, de nós mesmos, aparecermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, seria impossível, meus amados. Nós jamais nos santificaríamos a nós mesmos. Nós jamais arrancaríamos de nós a culpa. Nós jamais nos apresentaríamos irrepreensíveis se ele não tivesse providenciado tudo isso. Amados, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que para que esse encontro nosso com ele fosse possível, ele providenciou exatamente tudo. Ele fez a festa, ele providenciou a comida, e ele lavou a tua roupa para que você chegasse lá limpinho e não chegasse nu. Amém, amado? Tudo provém dele, ele providenciou tudo. Daí, verso 23. Clamor à perseverança. Preste bem atenção na advertência. Se é que permaneceis na fé. Paulo agora está fazendo uma separação entre pessoas que foram verdadeiramente tocadas pelo poder de Deus e pessoas meramente religiosas, místicas, supersticiosas, que parecem com cristãos, mas que não são. Falam como cristãos, se vestem como cristãos, andam como cristãos, mas não são cristãos no coração. Essa repreensão que ele está fazendo para a igreja de Colossos naqueles dias, e que serve perfeitamente para a nossa igreja nos dias de hoje, é seríssima. Para separar no meio da igreja o que seja joio e o que seja trigo, vem essa baita, como diria nosso irmão Wilson, essa lapa de advertência. Isso, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Se é que, essa palavra, como ele diz aí, alicerçado ou enraizado, é uma palavra que realmente criou raízes no teu coração. Não como aquela parábola do semeador, que fala em 4 solos diferentes, semente que caiu à beira do caminho, semente que caiu em solo rochoso, semente que caiu no meio dos espinheiros, até uma parte de semente que caiu em boa terra. A semente é a mesma. Ela é jogada de modo igual para todo lado. Nossos corações é que são esse terreno, onde essa semente vai germinar,
e vai frutificar, ou, no caso de alguns, fará deles meros religiosos, que, como a Bíblia diz, vão levar uma vida de enganação, enganando uma pessoa aqui e outra acolá, e enganando-se a si mesmo, mas nunca enganando a Deus. Amém, amados? Então, queridos, a mensagem é linda, é bela. Havia uma inimizade, uma estranheza entre nós e esse Deus maravilhoso. E esse Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, acabou com essa inimizade. Amém, queridos? Nos reconciliou com Ele mesmo. E nos deu nova vida, nova oportunidade, nova direção. E nos proveu, de toda a ferramenta necessária para desempenhar esse serviço. Eita Deus maravilhoso! Uma ilustração bem legal para nós. É como se Ele exigisse que você botasse uma roça. Ele te deu a terra, te deu as ferramentas, te deu a semente e o adubo, te deu tudo na mão. É como se Ele exigisse que você fosse passar umas férias ali na praia e você dissesse assim, igualzinho eu diria hoje, como é que eu vou? Tem nem a gasolina para chegar lá. Não, mas Ele te dá o carro, a gasolina, o dinheiro para você gastar lá, o hotel já está garantido lá. Só não precisa dar o apetite para você comer. Porque Ele providenciou tudo, amados. Amém? Receba em nome de Jesus toda a bênção, toda a oferta graciosa do Senhor para a nossa redenção. Amém, queridos?